Dia 11 de maio de 2021, muito obrigado a você que está acompanhando essa experiência tarológica jornalística, o Tarô Brasil, com o qual a gente procura desenvolver reflexões sobre o noticiário brasileiro, utilizando como ferramenta o Tarô de Marselha. Hoje nós vamos tentar desenvolver essa nossa reflexão a partir de uma matéria assinada pela jornalista Mônica Bergamo e publicada na tardinha de ontem, no jornal Folha de São Paulo. A manchete: Brasil virou cemitério e isso não ficará impune, diz Renan sobre CPI dar em nada. Relator da comissão, senador afirma que haverá responsabilização pelo morticínio do país. Para desenvolver a nossa análise, nós vamos usar a mesma estratégia que nós temos utilizado até agora. Nós vamos usar 3 arcanos maiores do Tarô de Marselha. A primeira carta que nós vamos tirar, nós vamos relacionar a situação. A segunda carta vai ser utilizada como elemento central da nossa análise. E a terceira carta nós vamos relacionar a uma ação, uma transformação possível. Vamos à tiragem. Vou embaralhar mais um pouquinho para que não hajam dúvidas. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Relativa à situação, o Tarô de Marselha nos deu hoje o arcano 16, a Casa Deus, conhecida popularmente como a Torre. Como elemento central nós teremos o arcano 15, o Diabo. E relativa à transformação, à ação, nós teremos o arcano 7, o Carro. Vamos à nossa reflexão. No episódio de ontem, o episódio especial de segunda-feira, a gente tirou a mesma carta para a situação relativa a uma outra matéria sobre a CPI da Covid-19, uma matéria da Carta Capital. O arcano 16, a Casa Deus. Eu acho que nós temos aqui uma leitura bem clara. Esse arcano, que é conhecido popularmente como a Torre, é a catástrofe, é a tempestade, é o terremoto que vieram balançar as estruturas. Vieram para derrubar da torre aqueles que se apossaram dela. No comentário que eu fiz ontem, eu até brinquei que a casa caiu. E eu acho que caiu mesmo. Ou se não caiu, tá prestes a cair. Porque cada dia que passa, o governo dá mais um passo em falso nessa CPI. Essa CPI, que eu já falei por aqui, aliás, que é um grande teatro. Eu não acho que seja necessário uma investigação para que sejam realmente descobertos os responsáveis por essa tragédia que é a pandemia da Covid-19, ou pela dimensão que essa tragédia atingiu no Brasil. Como elemento central da nossa reflexão, nós temos hoje o arcano 15, o Diabo, outra carta que tem sido muito recorrente nas nossas tiragens. Eu queria pegar uma aspas aqui do Renan para a matéria da Mônica Bergamo. Os fatos falam por si, afirma ele. O Brasil virou o cemitério do mundo. O fato de terem transformado o Brasil nisso não ficará impune. Seria a desmoralização de todos nós da CPI, diz ele. Eu acho ótimo que ele fala o fato de terem transformado... Terem quem? Ele sabe quem é. Eu digo que a CPI é um teatro não porque ela não vai dar em nada. É isso que os governistas querem que a gente acredite. Eu acho que ela é um grande teatro porque o Renan Calheiros sabe, todos os senadores eles sabem, eu sei, você também sabe quem é o grande responsável por essa tragédia ter chegado a essa dimensão. O arcano 15 nos traz essa figura diabólica sobre um pedestal. Ele está numa situação de poder e ele oprime essas outras duas figuras, esses diabretes que ele traz numa coleira. Vocês viram o que o Bolsonaro fez no último final de semana, né? Ele fez uma carreata de motociclistas em Brasília, sem máscara, cuspindo, cumprimentando todo mundo, espalhando vírus e baboseira por aí, falando de exército, blá blá blá. Depois ele ainda fez um churrasco no Palácio da Alvorada, fedendo a
Covid. Quer dizer, o de sempre, o que ele está acostumado a fazer. Nós temos milhares de famílias de luto diariamente no Brasil. E o que esse diabo com duas caras faz? Ele nos mostra a língua, ele debocha da nossa cara. Escárnio, chacota com a dor de um país inteiro. Esse diabo ele ergue uma tocha não para iluminar, não. Apenas para promover um incêndio, apenas para destruir. É tudo o que ele sabe fazer. Mas essa tocha dele hoje inflama cada vez menos gente. É verdade que ele ainda tem uma base eleitoral forte, considerável. Ontem mesmo foi divulgada uma pesquisa para 2022, na qual ele ainda chega ao segundo turno contra o Lula, mas perde. E ele está cercado. O ministro general da ativa, que só obedecia ao que ele mandava, teve que fugir covardemente do inquérito. Ele está sofrendo uma pressão jurídica, ele sofre novas denúncias de corrupção, parece que o Alcolumbre levou uma bolada, que o Queiroga levou outra bolada, que o Arthur Lira levou uma bolada maior ainda, e isso agora veio a público. O país está em luto, perdeu semana passada um comediante extremamente popular e amado para essa doença que tem vacina. Mas nós não temos vacina, por quê? Porque o responsável fica atacando a China, que é a nossa única fornecedora de insumo para fazer o imunizante. Porque ano passado, o responsável recusou 40 milhões de doses da Pfizer, que seria uma outra opção importantíssima para a gente, porque o diabretezinho, que estava ocupando o Ministério das Relações Exteriores, só fez correr atrás de cloroquina, que comprovadamente não tem efeito contra a Covid, e ainda, mais grave, para mim mais grave de tudo, fez o Brasil se posicionar contrariamente à quebra das patentes da vacina. Um absurdo seguido de absurdo. Então é por isso, para mim, que essa CPI é um teatro. Mas eu acredito muito no teatro, não levem a mal. Eu acho que a CPI não vai descobrir muitas novidades, porque esses crimes todos que eu acabei de escrever foram cometidos publicamente, à luz do dia, ou melhor, ao vivo nas tradicionais lives de quinta-feira. Mas esse teatro pode ser uma ferramenta de responsabilização dos culpados, como disse o Renan, que ela seria e que ela será. O nome Casa Deus, para mim, traz uma simbologia de responsabilização, como se fosse um castigo divino aos culpados, aqueles que se apossaram da torre. Eu acho que a comissão parlamentar de inquérito vem reforçar esse esforço de responsabilização. E eu acho que esse teatro importante já tem um protagonista. Aqui no Arcano 6, eu consigo ler justamente um palco, com uma cortininha, com as pilastras. Essa figura aqui no centro tem duas máscaras nos ombros, que para mim são as máscaras da tragédia e da comédia, o símbolo mais universal que existe das artes cênicas. E quem ocupa o palco agora? Quem está com a faca e o queijo na mão? Quem pode aproveitar esse espaço para limpar um pouco da sua imagem muito desgastada é ele mesmo, o Renan Calheiros, o senador alagoano, um personagem tão presente na política nacional nos últimos 30 anos. Sobre o Renan, aliás, eu recomendo uma entrevista que ele deu para a jornalista Malu Gaspar, sexta-feira passada, no podcast novo da Malu. Olha que coisa boa. Malu está de volta aos podcasts. Está em todas as plataformas de streaming, chama-se Malu Tá On. O primeiro episódio é uma entrevista de mais ou menos meia hora com o Renan Calheiros. Vale a pena ouvir. É isso. O diabo está no comando. O diabo ainda está no comando, mas a casa caiu. Vamos ver para onde esse teatro, carro, nos leva.